Continuando nosso cenário político deste 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Como foi que você viveu o dia de hoje? Tem gente que não suporta mais ver tanta postagem sobre isso, né? Tem gente que termina criando a repulsa, viu? Mas, na verdade, a necessidade é de parar para dar uma olhadinha no que é que todas as mulheres vêm publicando em relação a isso, o pensamento em relação ao dia, porque é um dia realmente de reflexão. Ainda bem, hoje eu acho que eu vi menos a questão das flores e do chocolate, viu, Vonu? Sim, pura e simplesmente. Teve mais gente realmente parando para refletir e também mensagens de homens sobre a questão, o real sentido da data, né? A questão política, a questão da luta pela igualdade. É importante a gente lembrar que essa data de hoje ela foi instituída pela ONU em 1975, mas depois de muitos anos, muitas décadas de muitos movimentos de mulheres ao redor do mundo, ali pela Europa, nos Estados Unidos, movimentos de operárias, movimentos grevistas, mobilizações, manifestações. Tem alguns fatos históricos marcantes, mas essencialmente o sentido de todos os movimentos que originaram o Dia Internacional da Mulher é a luta por igualdade salarial, igualdade de direitos no trabalho. E aí depois foram entrando as outras pautas, melhores condições de vida, contra a violência e todas as outras que a gente tenta colocar na pauta, mas o ponto principal é a igualdade. E a gente está conversando sobre este assunto do ponto de vista jurídico, vamos falar ainda no programa de hoje com a advogada Olívia Campos, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Mossoró. Então participe, mande sua mensagem, temos aí nossas redes sociais para você mandar sua pergunta ou suas considerações sobre este dia de hoje ou falar sobre qualquer outro assunto, porque agora vamos falar um pouquinho sobre política, né? Executivo, bancada governista na Câmara de Mossoró, Vanúvio. Tem uma verdadeira crise instalada ali na Câmara. Está exposta na Câmara de Mossoró uma crise na bancada governista. Depois de sair da bancada, a imprensa moçoroense anunciou que o vereador Zé Peixeiro voltou a apoiar o prefeito. Ele negou, mas o vereador Genilson, líder do governismo, disse que há a possibilidade de outros vereadores deixarem a bancada. O vereador Zé Peixeiro negou a volta ao apoio ao prefeito. Permaneço na minha bancada de independência aqui. No dia que o prefeito mandar aqui um projeto que a gente achar que é de acordo com o que a gente vai voltar, a gente volta. A gente não vai voltar aqui por pirraça nem por nada, mas a gente continua na nossa bancadazinha independente, ali, eu e o amigo Didi de Arnaud, né? Mas tem alguns jornalistas, infelizmente, jogando o nome da gente, sem comunicar a gente, sem falar com a gente. Verdade ou não, o fato é que, apesar de um esforço nos bastidores, a bancada governista tem entre seus componentes parlamentares críticos ao Executivo Municipal. O comportamento ficou oficializado e evidente na criação da bancada Diálogo e Respeito. A bancada possui 6 vereadores da base de Alisson Bezerra, mas que tem mobilizado trabalhadores na luta por seus direitos em detrimento de projetos do Executivo. Eu hoje fiz um discurso, usei a tribuna aí, e quero dizer que o novo vereador aqui não vota contra o povo. Já passou aqui por esta casa a reforma da Previ, certo? Do jeito que chegou aqui, fez um pronunciamento que daquele jeito eu não votava. E foi aonde chamaram o sindicato, vereadores, e entraram num acordo ali, foi apresentado 11 emendas dentro da reforma da Previ, e agora os professores, não posso votar contra os professores. É uma lei federal, então eu não fico contra os servidores, principalmente aos professores. O líder da bancada governista negou que os parlamentares voltaram para a composição da bancada, mas ele alertou que podem acontecer alterações, ou para mais ou para menos. Até então, eu posso afirmar que a bancada continua ainda, os 16 vereadores. Há uma probabilidade de vir novos colegas compor a bancada, mas também há a possibilidade de colegas deixarem a bancada. Então, eu acredito até o fim dessa semana, até os próximos dias, nós realmente vamos apresentar, né, quem são os vereadores realmente que faz parte da bancada. Todos têm a liberdade de vir, a gestão está de braços abertos para receber os vereadores que queiram
ajudar o futuro de Mossoró, como também aqueles que não querem ficar junto à gestão, que encontra o caminho melhor em outra linha, esse também não tem como o executivo prender esses vereadores. Pois é, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores, bem diferente do que a gente costumava acompanhar. É a criação desse bloco parlamentar do governismo que se opõe aos projetos do executivo, né? Tá, parece que talvez, Manu, ninguém sabe o que pode acontecer porque é muito recente, mas dá a impressão de mudar aquela história de que a Câmara é um puxadinho do Palácio da Resistência. Será que vai ser esse grupo que vai fazer essa história na Câmara de Mossoró? Porque o que a gente costuma ver, a gente está citando, obviamente, a Câmara de Mossoró, o Palácio da Resistência, que é a sede do Poder Executivo Municipal, mas isso acontece em todas as casas legislativas. A base aliada do governo sempre faz o que vem, a ordem que vem ali do Executivo e dos acordos que são feitos entre os parlamentares e o Executivo. E parece que esse grupo aí está se rebelando, está se revoltando e tem muita gente que está insatisfeita com isso, está fugindo aí do controle realmente do Executivo, para não dizer do prefeito Alisson Bezerra. Existe uma grande diferença entre os vereadores oficialmente de oposição e de independência e deste grupo, né? Que estes que fazem oposição, né, no nome e na ali divergência dentro da Câmara, eles estão de fora do Executivo, né, criticando situações que acontecem dentro, né? A bancada Diálogo e Respeito, ela, a princípio, parece ser uma bancada de dentro do governismo, e aí a situação vem de dentro para fora, e aí é onde o prefeito precisa se ligar. Vamos voltar, então, nossa conversa com a advogada Olívia Campos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Mossoró. Olívia, existe uma resistência por parte de muitas mulheres em ocuparem alguns espaços. Algumas têm até vontade, mas elas se retraem por toda uma questão cultural que a gente vê na sociedade. Inclusive, a senhora citou hoje lá na rádio, né, que nós fomos criadas numa sociedade machista e a gente mesmo tem que aprender como identificar o que é que vem do machismo, da criação patriarcal e o que não vem. Essa realidade de resistência da mulher em ocupar espaços, mesmo ela sendo capaz, mesmo ela tendo estudado para isso, existe também na área da advocacia? Sim, existe, né? E como a gente fala, eu acho que é muito uma coisa cultural e graças a Deus tem mudado, né? A gente nota que as mulheres têm procurado mais ocupar cargos, funções. Na advocacia a gente às vezes identifica algumas áreas, né? Que dizem que na faculdade mesmo eu vinha se desenhando que as mulheres se dedicariam mais, por exemplo, ao concurso público. Elas não iriam tanto para a advocacia. Você teria a mulher, ela iria tentar uma magistratura, o Ministério Público, por conta de uma estabilidade, uma segurança. E na área jurídica, né, na advocacia propriamente dita, às vezes tinha uma resistência, por exemplo, na área criminal. Né? Hoje nós temos excelentes criminalistas, não estou dizendo que antes não tinha, mas hoje a gente vê mais mulheres se interessando, né, ingressando e realizando trabalhos espetaculares com relação a isso. Então, se vende muito a questão do lugar que a mulher vai ocupar, a função que ela vai desempenhar. E isso vem sendo quebrado, né? É luta e é a própria mulher, ela entender o que ela quer e se determinar a ocupar esse espaço. E quando fala-se, né, nestas questões que são colocadas pela senhora, inclusive, chegam a ser agressões diretas a mulheres no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Como que essas mulheres devem se comportar na busca pelo direito? Atualmente existem, no caso da violência ainda no trabalho, por exemplo, né? Que aí a gente entraria na linha de um assédio moral, até mesmo um assédio sexual, que aí limitaria o desempenho, o desenvolvimento da atividade dela, condicionando algum outro fator. E
no caso específico do assédio sexual, por exemplo, né, que seria ser imposto a ela alguma troca de favor, né, de conteúdo sexual, tem a seara criminal, onde isso aí tem no Código Penal e ela pode procurar a própria autoridade policial, haver um processo contra esse assediador, como a empresa também via ser responsabilizada, né, por permitir que essa mulher ela estivesse exposta a esse ambiente. Então, quando a gente fala na questão do assédio sexual, e aí realizado no ambiente de trabalho, em decorrência da relação de emprego, a gente teria tanto o fator crime, que aí seria a figura do assediador propriamente dita a responder esse processo, como na seara trabalhista, né, diante de uma reclamação trabalhista em face da empresa, porque a empresa também tem a obrigação de coibir esse tipo de conduta. Quando a gente já passa para um outro ambiente, que seria a própria violência doméstica, né, aí esse tipo de conduta cabe justamente à autoridade policial. Quando essa violência ela se dá no ambiente familiar, no ambiente doméstico, como a gente diz, enquadraria na Maria da Penha, né, que aí a gente tem realmente uma legislação específica, a gente tem uma delegacia específica para lidar com esse assunto. E a outra forma, né, também de violência contra a mulher, que seria a importunação sexual. E aí a mulher ela não precisa ter um vínculo, uma relação nenhuma com o agressor, né? A pessoa que vem a causar algum constrangimento é aquela... A gente popularmente chama de assédio, né? O puxado do braço, puxado do cabelo, aquela palavra de baixo calão dirigido à mulher. E aí seria a própria autoridade policial que ela iria procurar, né? Um boletim de ocorrência é um crime, esse tipo de comportamento. Antigamente, há bem pouco tempo atrás, a importunação sexual era considerada uma mera contravenção penal, era considerada menor potencial ofensivo. Então, acabava em cesta básica, em prestação de serviço à comunidade. Aí teve um caso que repercutiu muito nacionalmente, né, que foi o caso de um homem que chegou a ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um transporte público, dentro de um ônibus. E esse caso chocou o país e chocou mais ainda quando se viu a consequência que deu para ele, né, que foi a prestação de serviço à comunidade. E aí houve uma alteração legislativa, né? Eu gosto muito de destacar que a lei ela vem para responder um anseio da sociedade. Então, há uma demanda da sociedade, o legislador edita a lei para satisfazer esse anseio da sociedade. Por isso que a gente muda, né? A sociedade muda, a sociedade evolui, os anseios dela é alterado e aí cabe ao legislador adaptar a lei, né, a esses anseios da sociedade. Então, à medida que esses problemas vão surgindo, as leis vão sendo editadas. No caso da importunação sexual, teve uma evolução, eu considero uma vitória para as mulheres muito grande, né? Porque se passou a dar uma outra dimensão a um comportamento que culturalmente a gente entendia como normal. Você vai para uma festa e era aceitável alguém lhe paquerar puxando seu cabelo, puxando seu braço. E isso, né, hoje é considerado crime. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre este assunto aqui no cenário político. Daqui a pouco a gente volta.